canal Outra Liga, falando com um raro atleta na Noruega. Raro, apesar que dessa vez a temporada tem vocês, tem gente no Valerenga. Não sei se tem mais gente na primeira divisão da Noruega aí na Eliteserien, né, Lucas? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tá falando contigo aí, Jorge. Cara, eu dei uma pesquisada que eu acho que é eu e mais um menino que é do Palmeiras, eu acho, e tá Vitinho, emprestado né? aqui no Valarenga, que é um time da capital também. E nem sul-americano, cara. Eu acho que não tem, cara. Eu tentei dar uma pesquisada, assim, tem estrangeiro, mas é mais da Suécia, Dinamarca, até do Canadá tem, mas sul-americano não, acho que não tem. Falei com um brasileiro que jogou no Molde faz uns 4 anos. No Bodo Glimt teve 2 ano passado, acho que teve o Pernambucano e teve mais um outro cara, esqueci o nome. Mas é muito raro, né? Já te falaram por que não tem tanto brasileiro aí? Cara, eu acho que é por causa do frio e dos campos sintéticos, que é a maior dificuldade que eu sinto, pelo menos, assim, é muito campo sintético, por causa da neve, né? Não tem como manter uma grama. E mesmo que tenha alguns times que têm grama, por exemplo, a minha equipe que eu jogo é grama normal, mas é difícil de manter ela boa. No início da temporada ela é ruim até a neve baixar e sair, depois ela fica boa. Mas eu acho que é mais por causa disso aí, cara, porque por mais que seja bons campos sintéticos, não é o mesmo futebol. O que justifica eventualmente trazer mais gente da Escandinávia, até da América do Norte, que os campos são mais assim, né? Cara, é incrível a naturalidade que eles jogam no sintético. É incrível. Normal, assim, porque a bola fica mais lenta, né? E o kick da bola é diferente também. Então, tipo, demora, eu acho, pra É pro te. nosso cérebro é estranho quando quica, não quica igual você tá pensando que Exato, vai quicar, né? exato. E a bola ela não vem, tipo, ela não rola, ela vem, tipo, meio quicando assim, Pingando. e dificulta de tu dar um passe de primeira ou até mesmo tu controlar, sabe? Porque não consegue manter o sintético molhado o tempo inteiro que nem a grama, sabe? Dificulta bastante. Agora, como é que você foi sair de Portugal, um mercado que tem tanto brasileiro, para ir jogar na Noruega que, convenhamos, Escandinávia, Canadá, Austrália são sempre os lugares de melhor qualidade de vida que se fala, assim, fácil, fácil. De família, tudo com certeza é muito bom, mas como é que você foi jogar aí, saindo do mercado que é bem diferente Portugal de Noruega, né? Sim, completamente diferente. Eu gosto muito de Portugal também, qualidade de vida sensacional, Portugal. E a língua é a mesma também, né? Eu sempre brinco que Portugal é um Brasil que deu certo, melhor, assim, mais seguro, né? E até a questão da economia também não é caro, não é um país caro dentro dos outros países europeus. E claro, a Noruega é surreal, cara. Qualidade, É muito caro segurança. também, né? Porque é muito caro. Eu acho que é o país mais caro que eu já conheci, já vivi, assim. É surreal. Eu acho que porque o salário mínimo aqui também é muito alto, sabe? Uma pessoa que trabalha no café, assim, um trabalho normal ou num posto de gasolina que ganha muito, cara. Recebe muito bem. Então, por isso eu acho que é muito caro. E também a qualidade de vida, a segurança aqui, né? Um país muito bom. E eu até, quando chegou a proposta, assim, até fiquei meio assim, né, num lugar tão distante, né, eu nunca tive tão norte na minha vida que nem eu tô aqui, né, Isso que você ainda tá no e, sul, né? sim, O sul do norte, né? sim, exato. E, claro, a gente fica meio assim, né, porque é um mercado também distante do futebol, sabe, mas é uma experiência bacana, eu tô gostando do campeonato, é totalmente diferente do que eu estava acostumado em Portugal, mas tem sido uma experiência boa. Uma coisa que eu tenho curiosidade, porque como eu não consigo interagir com tanto brasileiro jogando na elite norueguesa, eu digo na elite porque tem gente em divisões menores. Sim, Em vilarejo, assim, lugar de 3 mil habitantes, 2 mil, tem uns caras em terceira, quarta divisões. Acho que tem gente também no Fredrikstad, mas Fredrikstad está na segunda. Mas digo, é muito raro ter brasileiro. Mas quando eu vejo o jogo, por exemplo, de um Molde, de um Bodo Glimt, que acabam ganhando mais campeonato, eu não acho eles tão superiores aos demais. Não sei se você sente isso também. sim, quando eu vim para cá, quando me trouxeram, falaram, olha, cara, é um campeonato equilibrado, todos os jogos são bem equilibrados, só que
Cara, o que eu noto aqui, já vai fazer 6 meses que eu tô aqui, tem muito gol, cara. Os jogos aqui é muito gol, tipo 3-2, 4-3, 4-2, é muito gol, cara. Então, claro, tem as outras equipas que têm o investimento maior, que é normal, isso em qualquer campeonato vai ter, né? Que é o Molden, o Bodo Glimt e acho que o Rosenborg, mas o Rosenborg não tá muito Verdade. bem. Isso que eu falo, que ele é muito tradicional, já foi maior há um tempo. Eu acho que é uma. Se tu É o mais pegar assim popular, por né? tradição e por nome, eu acho que é o maior time que já jogou Sim. Champions, já foi longe já na Champions League anos atrás. Mas hoje eu acho que o maior time, assim, pelo que eu acompanho aqui, o que eles falam internamente é o Bodo, que é o Bodo Glimt, né? Que tá em primeiro agora, bem disparado. E aí tem outros times aqui da capital, que é o Valarenga, é o Lillestrøm. São times que têm esse treinamento bom, são organizados. Mas isso que tu falou é muito verdade. Todos os jogos é 50-50. Depende muito, assim, se tu sair ganhando, dá um conforto aí, dificilmente tu perde o jogo. Nós ganhamos esse ano do Molde fora de casa, 3-2, que foi um jogo, assim, que eles não esperavam muito, assim, do nosso time até. E... mas eu sinto muito isso aí, que todos os jogos são meio a meio, assim, sabe? Até o último colocado é bem equilibrado. O que é bom, que eu acho. Por isso que eu achei tão curioso não ter tanto brasileiro, porque tem lugar que às vezes você vai na liga, se você não vai no principal clube, você não tem chance de se destacar. Sim, Aí eu verdade. acho que tem. Sim, e eu acho que vai, tipo, a cultura deles aqui é uma, né? E eu acho que vai muito do treinador também, tu se destacar, sabe? Da maneira, tipo, tu juntar uma característica de um jogador e tu pôr ele na maneira que tu joga, sabe? Eu acho que vai muito disso. Porque ainda tem muito país na Escandinávia que ainda joga um jogo que é muito lançamento, corrido Cara, para muito ponta. direto. Eu sinto É, muita dificuldade aqui, cara. Brasileiro, a gente. Não é que eu não gosto de correr, mas a gente gosta de jogar, né? Futebol de posse de bola, né? De controle da bola, mais assim. E, cara, é muito jogo direto, cara. É muito ligação. Os zagueiros. zagueiro por ponta, né? Pum, pum, Isso. pum. Eles batem. Cara, eu nunca vi os jogadores bater tão bem na bola uma diagonal assim, sabe? Uma diagonal tensa, rápida, sabe? E eles dão muito lançamento, cara. Muito lançamento. Eu não sei se é a maneira que tá todo mundo jogando agora com uma linha de 5, né? Com os alas, que facilita dar esse lançamento. Mas tem muito, cara. Muito jogo direto aqui. Muito jogo direto. Eu costumo achar que é coisa de racional de país que está acostumado a jogar hockey no gelo, que lança muito, vai para lá e para cá. E seus caras são físicos pra caramba. Tem Muito, cara. Os caras correm entendeu? muito, né? O que às vezes para o brasileiro é difícil se adaptar, né? Que você já tá faz tempo fora do Brasil, né? Cara, mesmo assim, eu tenho. Agora um pouco menor, mas eu tenho tido muita dificuldade aqui, cara, porque, que nem eu falei, geralmente tu pega a bola e tu quer jogar, né? E aqui, por exemplo, quando eu domino a bola, os caras já estão saindo correndo para frente já, porque os caras Ou querem que vão te dar lance. um encontrão, ou já tô esperando lá na ponta, lá, né? E aí Negócio. eu ficava assim, não, mas eu quero jogar, quero fazer Não, não combinação foge, por né? dentro e Não vem. tal. E os caras fugindo. Eu errava muito passe no início, deu tipo assim, ver o cara, meu companheiro posicionado, eu dominar a bola orientado, e eu já tinha visto o cara e eu fui dar o passe onde o cara tava e o cara já tava correndo para frente. E daí eu ficava assim, cara, calma, vamos tentar jogar. E não, e é todo mundo correndo para a área para tentar receber a bola atrás da defesa. Por isso que sai muito gol, né? Porque tem muito cruzamento Muito, e tem tanta mobilidade muito. que pega desprevenido toda hora, né? É um negócio. Exato. Daí, tipo, se o zagueiro não afasta bem a bola fica meio ali dentro da área e os caras finalizam. É isso mesmo. E não quer dizer que os caras jogam mal, isso que é louco, né? Não. Os caras são bons de bola. Então Então, cara, eles jogam um futebol bem rápido, assim, cara. Tem uns times aqui que é o Bram, o Bodo Glimt e acho que o Molden. Eles tocam mais a bola. E eles isso que eu ia falar. tocam O mesmo. Molde é um time chato, porque é difícil ganhar Sim, deles. Se vocês conseguirem ganhar, é difícil, porque eles sim sim. fazem o jogo jogadinho, vai Sim, pressionando, pressionando, eles pressionando. saem jogando do goleiro e saem tocando, assim, e jogam bem, cara, jogam muito bem, jogam direitinho, assim, 2 toques na bola, saem jogando pé por pé, desde do zagueiro até o atacante, não, eles tentam não dar tanto lançamento, mas é isso que eu falei, aí tem que ver a ideia do treinador, tipo assim, de quebrar esse enigma, tipo, do futebol norueguês que tem que jogar assim, entendeu? Mas não, mas
O futebol ele é internacional, né? Se tu pegar as ideias daquilo que tu crê, que tu acredita, tu pode transformar um time bom em qualquer lugar onde tu estiver. Acho que o melhor exemplo é um dos que você falou, porque falar de Bodo e falar de Molde é fácil, porque tem os times que são times que estão na ponta há mais tempo, tudo. Alguém vai falar, eles são mais ricos, estão lá disputando torneio europeu, mas o Bran estava na segunda divisão na temporada Sim. retrasada. Cara, eles jogam muito, cara. Foi o time mais chato e na segunda já estava jogando esse futebol maravilhoso. Ou seja, os caras montaram o negócio certo para dar certo e estão jogando bem. Sim, foi o time mais chato que nós jogamos, acho que 2 vezes com eles na semifinal da Copa esse ano e um jogo fora de casa contra eles. Cara, tomamos um chocolate nos 2 jogos. Jogam muito bem mesmo. E não parece um futebol, eles não fazem ligação direta, cara. Tu não vê o zagueiro dando bola longa, o zagueiro tenta achar passe por dentro, os médios dão linha de passe, os extremos também vêm jogar por dentro, jogam um posse de bola mesmo. Ou seja, é um claro sinal de que aos poucos os times vão ter que, não precisa ir tão de um lado nem tão do outro, mas Exato. aprender com um bom intercâmbio, né? Acho que isso é muita realidade, Sim. Né? É que, cara, a bola longa, assim, o que eu creio e o que eu entendo sobre futebol, é muito difícil, cara, tu acertar um passe de 60 metros. Uma coisa é a linha defensiva tá alta e tu botar uma bola por trás da linha defensiva, mas é muito difícil tu acertar um passe de 60 metros, cara. Claro, o jogo de construção tem que ter mais paciência, né, porque não é um jogo tão rápido, mas, cara, é um jogo mais bonito de se ver e acho que a chance de tu chegar tocando na frente, tu precisar dar só um passe de 10 ou 15 metros pro final, pro atacante finalizar, é mais fácil, eu acho, cara. Mas é quase um quarterback de futebol americano fazendo lançamento e os caras acertam, né? Mas isso que é muito louco, né? Sim, é isso mesmo. Eu já entrevistei aqui um brasileiro que agora está nas Ilhas Faroe. Ele jogou no futebol dos Estados Unidos. Você pega o highlight reel dele lá, os DVD dele, tem muito lançamento assim. Então, de fato, tem muito país que já está com a cultura de lançar. E eu acho que ele está no mercado certo, pelo visto, né? Porque aí tem muito lançamento. Então... Muito, cara, muito. Eu, tipo, não sou um jogador de dar muito lançamento. E aqui, cara, melhorei muito os meus lançamentos, cara. Melhorei muito. Batida de bola, assim, invertida, assim. Porque eles pedem muito isso mesmo. O que no fim te torna ainda mais completo e você é a cara do canal, porque você tem intercâmbio na tua vida desde muito cedo, né? Sim, verdade. Desde cedo. Eu falando. Cara, por que tem tanto brasileiro? Você foi antes de ser adulto pro Roma? Ou não? Você já era a mais de 18? Ou não? Não, eu fui, na verdade, contratado algumas semanas antes de fazer 18. Porque você estava no Inter, certo? Exato, isso mesmo. Exato. O Roma é um lugar que recebe muito brasileiro, né, cara? Acho que muito. O que não necessariamente dá muita oportunidade, tem tanto estrangeiro, tanto brasileiro. Não sei como é que foi pra ti essa experiência, né? Cara, foi surreal, assim, porque nem eu tava esperando na época, né? Eu tinha 17 anos, jogava na base do Inter, eu tava na época no sub-23 do Inter, na verdade, e era o Osmar Loss, o treinador, e eu tava naquele processo, jogava o junior e sub-20, aí fui jogar um campeonato com o sub-23, aí tava me destacando, e na época era o Dorival Júnior, o treinador da equipe principal. E quando eu voltei desse campeonato com o Sub-23, eles queriam que eu fosse treinar um mês, ficar treinando um mês no profissional, só que eu tinha 17 anos, né? Ainda era muito jovem ainda, né? E nisso, eu não sei se tinha alguém me olhando já faz tempo, chegou do nada uma proposta da Roma. Mas você já tinha passaporte europeu que você tem hoje? Ou não? Eu estava encaminhando. Tava no processo. A Roma acho que já sabia já, porque facilitaria muito a contratação, né? E aí chegou e eu me lembro que estava terminando meu contrato com o Inter e o Inter queria renovar comigo. E aí deu um monte de polêmica, cara. Meu caso até entrou no negócio da Polícia Federal lá com o antigo presidente, porque o Inter não queria me vender. E aí o Inter queria renovar comigo e eu sou colorado, meu pai era colorado desde pequeno, então, tipo, pesou um pouco, eu queria ficar assim, e aí meu pai, só que eu novo, imaturo, né, uma proposta da Roma, é óbvio que eu deveria ir, né. Então, eu nunca vi ninguém dizer não. Sim, exato. E eu, tipo, já era da casa, sabe, aquela coisa, eu tô bem aqui, todo mundo gosta de mim aqui, talvez eu tenha uma chance no profissional,
Mas, na verdade, no futebol a gente sabe, nunca a gente vai Nunca saber. dá para saber, né? Muda muito rápido. E aí, meu pai, não, vai, meu filho, tá louco, proposta da Roma com 17 anos, e era para ir pro profissional, não era nem para ir pro sub-20. Ah, não era para jogar no Primavera, nem nada, né? A Liga... E depois eu acabei até jogando, porque é normal, né? Até para adaptação. Daí, eu lembro que chegou a proposta, se eu não me engano, acho que foi 700 ou 800 mil euros, alguma coisa. Na época era em torno de uns 4 milhões de reais. E aí, cara, deu uma confusão, porque eu tentei ir embora. Eu morava no centro de treinamento aí, na Alvorada do Inter. E aí eu tentei ir embora, os cara não deixaram ir embora, falaram que eu ia renovar. E eu era de menor, então o Inter o Inter era responsável por mim, né? Então, tipo assim, toda vez que eu tinha que sair do alojamento, eu tinha que ter uma autorização do senhor que cuidava do alojamento lá. Então eu tive que daí meio que sair para ir pro mercado, meu empresário me buscar. Cara, foi uma confusão. E eu com o coração na mão, né, cara? Porque eu tinha o sentimento, assim, do Inter de jogar profissionalmente, sabe? E eu me criei embaixo da arquibancada do Beira-Rio, depois fui para Alvorada. Então, e acabei indo para Roma, cara. Foi uma experiência incrível. Fiquei acho que quase 2 anos na Roma, eu acho. E daí treinava no time principal, ia jogar os jogos no Primavera, ia para os jogos do time principal, mas não entrava. Mas é muito difícil, assim, porque eu fui muito novo, né, cara? Então, e eu fui sozinho e eu tive, graças a Deus, os brasileiros me ajudaram muito lá. Eu peguei o Marquinhos, o meia que jogava no Fluminense, o Marquinhos, o zagueiro do PSG, o Leandro Castan, o Tadei, o Júlio Sérgio e o Dodô, o lateral do Santos. E, cara, nós tínhamos um grupo muito bom. E eu e o Marquinhos eram os mais novos. O Marquinhos era meu companheiro de quarto até. E aí, cara, foi a E a adaptação. saída do Marquinhos do Corinthians também foi polêmica, porque saiu Sim, cedo foi. também, mesmo. E aí ajudou muito a adaptação, mas mesmo assim foi difícil, cara, porque eu com 18 anos sozinho na Itália, não falava italiano, e, tipo, ninguém me ajudou, assim, sabe, nos dias de dificuldade que eu tinha no treino, e eu era o mais novo, junto com o Marquinhos no grupo, sabe, não tive aquele acolhimento, assim, de um treinador paizão, bem, ó, faz isso, vou te ensinar, aqui funciona assim, aquilo, sabe. Eu tive ajuda muito do Marquinho, que é até meu padrinho de casamento, que ele me acolheu, assim, como um pai, sabe, me ajudou muito, assim, cara, me levava para cima e para baixo, ia treinar com ele, ele me levava a treinar, sabe, mas evolui muito tecnicamente e taticamente, mas foi um período difícil, assim, porque eu não tive muito acolhimento, sabe. E de número, pelo menos para profissional, acaba não tendo muito, né? Não sei se isso afeta para ti depois. Sim, cara. Eu acho que eu fui para quase todos os jogos na temporada no banco e não entrei. O treinador era o Zeman, depois mudou. Mas, cara, dá para entender. O nosso time era muito bom naquela época. Tinha os caras meio-campo, o Piante, o Bradley, o Taxis, o De Rossi. Tipo, eu aprendi muito com esses caras. E não que eu me arrependa, assim, mas eu queria ter tido mais tempo, assim, sabe? E queria ter tido um treinador também que, tipo, me acolhesse, me ensinasse mais, sabe? Para que eu pudesse, talvez, sair emprestado para um outro time e voltasse depois, sabe? É isso que eu pensei, porque é muito comum emprestar para time da Série B, às vezes da Série Sim, C, se for muito forte. Tipo, sim, sim. Sim, é verdade. E acabou que depois eu tive uma proposta do Atlético Paranaense, acho que depois de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aí que eu estava lá. E eu tinha algumas coisas da Série C da Itália, só que eu com 18 anos, antes de jogar no Atlético Paranaense, jogar a Série C da Itália, eu preferi voltar. eu acho que eu preferiria também, porque Sim. é muito time na Série C incerto pra caramba. Uma dessa, cai pra Série D, Não, vira cara, jogador de Série C, né? Vira jogador de o divisão menor. futebol italiano é muito difícil, cara. É muita ligação direta, muita correria, muita marcação, sabe? E ainda a Itália ainda tá sofrendo, cara, com a escola antiga ainda, cara, de não ir para a Copa do Mundo, essas coisas, sabe? Porque os treinadores ainda focam muito na parte física, cara, e muito na parte defensiva ainda, sabe? Claro, tudo tem sua importância com equilíbrio, sabe? E o italiano, cara, eu me lembro dos treinadores que eu tive lá, cara, muito físico, assim, mas, tipo, exagero, sabe?
E sendo que a gente sabe que hoje o físico é com a bola, cara. Hoje a intensidade que tu treina é a intensidade do jogo. Não precisa correr sem bola no treino para ter uma intensidade boa no jogo, né? E tem muito brasileiro na Itália, são poucos que conseguem chegar na Série A, que nem um jogador de Série B no Brasil é difícil às vezes chegar na Série A. O Bem porquê, não sei difícil. se é que os clubes querem trazer os grandes nomes que já estão jogando em outro lugar, tudo e acaba não trazendo, mas pô, eu falei que o Gabriel Strefedes é um dos raríssimos que conseguiu subir, é que o time subiu junto, Legal. né? Ou tem o caso do cara lá do Milan, que esqueci o nome dele, mas tem muito cara que tá muito bem em divisão menor e não aparece, né? Eu falei que o Gustavo Wagninha aqui, ele falou, saí porque eu era jogador de Série B na Itália, os caras não me viam como Série A. Hoje ele tá bem no mundo todo, entendeu? E é verdade, cara, tem muito isso aí, cara. Não é só na Itália, sabe? Tipo, Sim, é no tu Brasil, em joga qualquer umas, lugar. tu joga umas duas Série B, os caras não te olham como jogador de Série A, sabe? Mesmo que tu está se destacando. E, cara, eu, particularmente, é muito mais difícil jogar uma Série B do Brasil ou uma Série B italiana do que jogar uma Série A italiana ou uma Série A do Que o Brasil, jogo é que é jogado, muito mais difícil, cara. né? O jogo é Primeiro, muito brigado, é muito. os campos são ruins, é muito duelo, é muito chutão, é muita competitividade, sabe? No Brasil, na Série A, os caras te induzem ao erro, né? Tipo, são Ele mais puxa você e deixa você organizados. jogar para Exato, quebrar a deixam linha, tu né? jogar mais, são mais técnicos com a bola, assim, mas te dão liberdade para te jogar, não é aquela correria, é uma coisa mais organizada, sabe? Agora, tu vai pro. Tu vai, me adaptando. Você vai para o Atlético Paranaense e já pegou esse campo sintético de certa forma, né, cara? Mas não é a mesma coisa, né? Jogar uma vez ou outra do que jogar direto, né? Não, cara, na verdade, eu não cheguei a pegar o campo sintético do Atlético Paranaense lá. Eles fizeram, acho que no ano que eu saí, eu acho, eles colocaram o campo sintético. É que a arena lá da Baixada, não sei se tu já foi lá, ela tinha um problema, por isso que trocaram a grama pro sintético. Porque a arena é muito fechada e Curitiba chove muito. É, parece Então, uma fábrica de fora, né? É um negócio que não exato. parece um estádio, é E um parece, caixotão não sei se é prateado, assim. verdade, mas parece que tinha embaixo da arena era tipo um rio, alguma coisa, sei lá, cara. Eu sei É, a que Baixada, né? Realmente eu sei que tipo assim, o campo sempre estava com um problema e o Atlético gastava muito dinheiro para manter o campo, sabe? E o campo sempre estava ruim, cara. Sempre estava ruim por causa do que não pegava luz e muita água, cara. E aí eu acho que a solução que o Atlético achou foi botar eu acho que é misto, né? Acho que é meio a meio, né? é um sintético que não é tipo esses daí que às vezes parece de videogame até, um negócio que é Sim. Sim, os igualzinho, assim, né? daqui, cara, por mais que seja diferente, os daqui, tipo, se tu olhar assim, não dá pra dizer que é sintético, cara. Ah, não... É que eu vejo nos sites, assim, para mim. Sim. É que eu sei porque já conversar com tanta gente aí, porque por mais que não tenha o calendário igual do resto da Europa, mas você pega muito tempo muito frio, né? Então não tem como, Muito, precisa cara. ter, né? E neva muito, cara. E isso que você tá perto de Oslo, né? Ou você tá em Oslo agora? Eu tô em Oslo. Aham. Tô em Mas Oslo. o time é na grande Oslo, né? Ou não? Eu tô Sim, é na falando grande besteira. Oslo o time. Mas Oslo é pequeno, né? Dá, sei lá, 15 minutos do centro de Oslo, da onde fica o nosso estádio. Ah. Esse que é interessante desse país, né? Um país super desenvolvido, não tem nenhuma cidade muito grande. Então a qualidade de vida é pelo país todo, né? Toda Exato. cidade boa tem algumas centenas de milhares de pessoas, tudo funciona, um monte de túnel, um monte de ponte, enfim, que funciona, né? Sim, cara. Tudo funciona aqui, cara. Tudo muito organizado. E tudo, cara, tudo aqui, não tem muita coisa para te reclamar, sabe? E é um país, se tu for ver pelo tamanho do país, assim, ele é grande, mas de população ele não é muito, cara. Tem 5 milhões de pessoas e ele é grande, assim, a extensão, né? Se tu for ver na ponta, faz divisa com a Rússia, né? Então é um lugar bem estratégico para muita coisa. Apesar que aí realmente é referência. É tão frio que aí é o país do esporte de inverno, né? Sempre o melhor, né? Sim, Pra ter uma uhum, ideia, né? Que é engraçado. verdade. Agora, então, no Atlético, você pega essa transição, eu não sabia que ainda era época de transição. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiquei feliz de conseguir falar contigo é que quando eu falo com os brasileiros também, que hoje em dia tem pouco na Indian Super League, já no passado mais a gente teve mais, normalmente são os caras que vão mais velhos. Você foi novo, né? Sim, eu fui super novo. Eu tava no Atlético Paranaense, e aí eu tava também, o Atlético jogava com o time B no estadual,
Sim. E acho que eu joguei 2 anos ali, e ficava naquela do profissional, aí não tinha muita oportunidade. E aí eu recebi um convite do Zico, cara, para ir jogar na Índia, no Goa da Índia. Isso já tinham acertado Léo Moura, Lúcio, Reinaldo, quem mais? Rafael Coelho, o time cheio de brasileiro e o Zico de treinador. E aí eu fiquei meio assim, né? Pô, o que eu vou fazer na Índia, né, cara? Tinha acho que 21, acho. E aí eu pensei, pô, mas o Zico, né, cara? Aí E aí vai um deu monte de cara famoso, tipo, virou assim, uma pô, meca naquela época, né? sim, sim. E aí balançou bastante, assim, cara. Daí eu acabei indo e a gente acabou indo muito bem. Perdemos a final o primeiro ano que eu fui. E realmente é muito brasileiro. Não sei se. Eu acho que agora não tem tantos brasileiros, mas nos anos que eu Não, joguei hoje lá tinha tem. bastante. Tem alguns que ficaram muito tempo. Tipo, acho que. Eu não sei que fim levou, tá? O Eli Sabiá, que tá saindo, acho que tá saindo agora, Sim. mas tá há muitos anos. Tem o Cleiton, Sim. Tinha um outro que jogou o Diego comigo, Maurício, que Marcelinho voltou. também, no meio-campo. Sim, já tem. Nossa, enchi o saco pra falar com o Marcelinho aqui. Nossa senhora. É, Esse cara tem história na Grécia e na Índia pra caramba. Mas um dia ainda vou trazer Marcelinho aqui, viu, Marcelinho? Se estiver Ele, vendo, vou te arrastar pra cá. ele, Ele é bom de bola. ele jogou acho que 5 ou 6 anos na Índia, eu acho. Eu joguei 1 ano com ele lá. É, né? Ele já passou por vários clubes. Esse tem Sim, bastante história. sim, sim, Uma coisa que eu verdade. acho. Não digo que é ruim, mas que de repente perde competitividade. A impressão que eu tenho na Índia é que nem na Austrália. Como é o segundo, o terceiro esporte do país, o calendário é muito curto, tem pouco jogo, né? Não sei se você achou isso Sim. também. Cara, assim, no início, porque essa liga na Índia ela é nova, né? E a Sim. organização dela é super boa, tudo, os campos, tudo, é top a liga. E no início começaram a trazer os jogadores famosos para dar um Um baque, boom. assim, tipo que nem a Arábia Saudita agora tá fazendo, assim. Levaram muitos jogadores, até para ser treinador, Materazzi, Zico, Roberto Carlos, um monte de galera famosa foi para lá. E aí começou a diminuir os estrangeiros, né? Agora acho que só pode 3 ou 4 estrangeiros. Na época que eu jogava, Ah, não podia sabia que jogar, tinha mudado a regra. podia jogar 6 estrangeiros titular e podia ter no time 10. Então tu podia substituir um estrangeiro por estrangeiro no jogo. E, e daí no início lotava os estádios. Era sempre. Eu cheguei a jogar um jogo lá com uns 70 mil pessoas, assim. E aí o que aconteceu? A liga começou, tipo assim, ser mais profissional, diminuir valores, tipo assim, não precisamos trazer esses caras famosos só para dar nome. A gente já fez isso, eles fizeram isso, então, tipo assim, eles deram uma enxugada nos valores, diminuíram os estrangeiros e ficou uma liga mais profissional. Só que daí as pessoas que no estádio iam também para ver os caras famosos, né? Sim. Então deu uma diminuída assim no público e sim, tem a dificuldade porque a Índia, o cricket é o esporte número 1, né? Não é o futebol. É que é muito doido, né? Mesmo assim, tem um monte de fã, tudo é que cricket é tão grande, a gente não tem ideia, né? Mas é tão Sim, grande, é tão grande, é tão grande cara, que. eles amam o cricket. Mas é interessante, porque realmente. E os brasileiros que acabaram ficando fazem história lá, mas realmente eu acho que o calendário é ruim. De repente até podia ser emprestado para outro clube. É que Sim, acho que eles não querem emprestar, né? agora se eu não estou enganado, a liga acho que dura 8 meses com uma Copa, eu acho. Mas mesmo assim ainda é pequeno, né? Tu tem 4 meses de férias, 4, 3 meses de férias E eu acho que também o calendário é curto por causa os estrangeiros não aguentam ficar muito tempo, cara, na Índia. Essa é a verdade também. É muito difícil, cara, de qualidade de vida, né? Isso você tava em Goa, né? Que ainda é mais brasileiro. Mas Sim, o país é muito grande. Toda a cidade pequena sim. lá tem o tamanho da tua população do país inteiro aí, certo? Então, Exato, exato. Eu tive em Goa e depois tive 2 anos em Pune. Pune tinha 5 milhões a cidade, então, tipo, e é uma o tamanho cidadezinha, da. certo? Sim, qualquer cidade da Índia tem 3, 4 milhões. Tipo, é uma loucura, sabe, cara? E é muito difícil, assim, a qualidade de vida, sabe? Mas foi um aprendizado muito grande, assim, cara, porque tu dá valor para outras coisas também quando tu tá lá, né? Tu vê a poluição, a pobreza da Índia, sabe? E aí a gente ficava em um hotel 5 estrelas e do lado do hotel, tipo, tinha pessoas dormindo numas barracas, sabe? Algo assim
muito pesado, sabe, de se ver. E é um aprendizado, assim, cara. Sim, é um lugar que eu tenho curiosidade para conhecer, porque realmente são vários países dentro de um país só, não questão de religiosa, tudo que realmente Exato. é muito grande. E eu E acho tem que por cidade que é isso apaixonada por também, futebol, né? sim, e eu acho que por isso que a liga também não é tão grande, sabe? Porque os estrangeiros, assim, têm dificuldade de ficar mais de 6, 7, 8 meses, sabe? Bom, e aí tem essa dificuldade, então tem vários fatores, seja a quantidade de jogos, calendário maluco, tudo. Um país que é bem diferente. Você vai para um mercado que a maior parte da galera acaba indo aqui, pelo menos com o primeiro passo, até faz a carreira toda que é Portugal. E uma coisa que eu Sim. comento muito aqui no canal é que tá muita gente falando de SAF no Brasil. SAF não necessariamente é salvação de um clube, né, cara? Tem SAF que vai dar bem, tem SAF que não vai dar. Você passa por uma que hoje tá mal, né? Que é o antigo belenense Bessade, né, cara? Exato. E eu acho que a maioria dos clubes, querendo ou não, uma hora vai virar clube empresa, sabe? Porque senão vai Sim. perder um pouco da competitividade. A gente está vendo isso no Brasil. O Flamengo, o Palmeiras vão criar uma hegemonia, assim, não necessariamente vão criar, mas tem muito mais condição que os outros times, sabe? E acaba perdendo um pouco a competitividade, sabe? O futebol brasileiro que foi um futebol sempre competitivo e ainda é, óbvio, mas se os clubes, por exemplo, lá no Sul, o Grêmio, o Inter, lá, que é os times que eu acompanho mais por eu ser gaúcho, são times grandes de tradição que foram campeão, mas hoje, se tu vê, tão longe, cara, de chegar em título, porque não tem mesmo o retorno que os outros clubes estão tendo, sabe? Os clubes empresa, ó, o Botafogo, tá O líder. Cuiabá. Cuiabá, que ninguém Cuiabá, conhecia, é um clube empresa há mais tempo. sim, o Tá com Cuiabá história. acho que não tem 20 anos de existência, né? Não, não tem. Mas sempre foi clube empresa certinho e, pô, tá um O mercado próprio longe Bragantino é e o Red tá. Bull, né? Sim. Então, eu acho que a maioria dos clubes vão acabar virando, mas não necessariamente questão em que vai dar certo, né? O Vasco está com problema agora, né? Tem outras entrevistas que eu falo aqui, que é uma questão matemática simples até. Se tiver mais de 20 times que são SAF, alguém vai estar na Série B, certo? Então, Exato. não tem Mas é milagre. igual, cara, tu pega as entrevistas do Abel aí, cara, ele falando, se tiver 20 Guardiolas, ele falou, quatro vão ter que cair. E é verdade isso, cara. É triste, assim. Aí eu gosto muito de acompanhar o futebol brasileiro e é triste, cara, o que tá se tornando o futebol brasileiro, sabe? Um futebol com tanto talento, cara, um futebol com tanta competitividade, um futebol com tanta paixão, tanta torcida nos estádios. E a gente, tipo, a gente não cuida dos jogadores, a gente não cuida dos treinadores, a gente quer. O futebol brasileiro vive de resultado, cara. Não interessa se jogou feio, se deu balão, ganhou o jogo lá, não, É que vai ganhamos. piorando de pouquinho em pouquinho, o pessoal já nem lembra, mas eu costumo Cara, e falar para uma são. galera, qual que é o último jogo muito bom que você viu? Eu lembro de Santos e Flamengo em 2011 com o Neymar. Depois, eu não lembro de um grande jogo assim. Antigamente era comum ter um monte de jogo bom. Exato, e cara, e por isso que nós também estamos sofrendo um pouco de escassez de treinador também, né? Tem muito treinador estrangeiro agora. E, e o Brasil, tu pega aí, cara, tem 12, 13 times na Série A que começam o ano com pressão de, no mínimo, classificar para Libertadores. Mas, cara, são 20 times e 13 com pressão. Então, tipo assim, não tem como todos classificar, cara. E se tu pegar o Brasil, vamos lá, daqui a pouco tu joga em São Paulo contra o São Paulo no Morumbi. Aí depois tu vai e joga em casa contra o Palmeiras. Aí sai e joga fora com o Corinthians. Cara, é difícil, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho o Brasileirão muito mais difícil que a Libertadores. Sim. A Libertadores é previsível. Se você conseguir surpreender um jogo ou outro, aí que faz a diferença. Mas ela A é muito Libertadores, se previsível tu em boa for parte. só forte em casa, tu consegue chegar na final. Claro, não tirando mérito de ninguém, mas o Brasileirão tu tem que ter uma constância, que nem o Botafogo tá tendo agora. Sim. E a entrevista que está indo ao ar antes dessa nossa aqui foi, pô, um treinador que é campeão mundial de base brasileira, foi treinador de Copa do Mundo, treinou os grandes clubes do mundo todo, chega no Botafogo, foi queimado em 5 jogos. Entendeu? O Marcos Paquetá é difícil, cara. O Brasil não se ajuda, né? Muitas vezes. Né? Cara, é muito difícil, cara. E assim, e todo mundo tem culpa, sabe? Eu acho que a imprensa tem culpa, porque
por exemplo, se o Botafogo perder 2 jogos seguidos agora, os caras já vão começar a falar do Laje. E vão falar que estão sentindo Putz, esse falta cara aí que do já não deu Luiz certo Castro. na Vão Inglaterra, falar que que o não sei o Botafogo quê. não vai aguentar. Cara, mas tu acha mesmo que o Botafogo vai continuar ganhando sempre? Não vai, cara. Vai oscilar uma hora, cara. Mas isso não quer dizer que o Botafogo não possa ser campeão. Vai O oscilar, porque... próprio, o próprio Textor nem esperava, certo? Ele tá contratando agora Exato. porque ele viu que existe a possibilidade de ser campeão. E é normal, cara, mas é que daí, ou se um atacante vai lá, o Gabigol, 2 jogos sem fazer gol, os caras já botam manchete, Gabigol não tá crise. Cara, isso, sabe, isso que a gente não vê muito aqui fora, sabe, cara, as pessoas respeitam mais o profissionalismo, respeitam mais o jogador que tá por trás ali, o treinador, sabe, e não tentam crucificar, sabe, uma coisa que eu acho muito, muito triste quando eu vejo, assim, eu até acho que é na Sport TV, cara, os caras fazendo comparação dos 2 times, cara, isso eu acho ridículo, cara, pega os 11 jogadores lá, né, para ver qual que é o melhor de cada posição, aí bota lá 8-0 pro Flamengo contra, sei lá, o América Mineiro, cara, mas isso não quer dizer que o América não possa ganhar do Flamengo, cara, mas aí tu já tá desrespeitando o trabalho do, tipo, dando exemplo, né, do Wagner Mancini e os outros jogadores do América Mineiro, porque tu está fazendo uma votação nada a ver, que é a tua opinião, que várias milhões de pessoas vão ver na internet, tu está querendo comparar, falando que fulano é melhor que ciclano, mas depois, dentro de campo, a gente sabe que é diferente, cara. Mas é que é uma fórmula prática de gastar tempo e gerar conteúdo que, por mais que não tenha muito valor, mas gera conteúdo rápido. E acho que Sim, essa é a graça da internet. Permite que tenha um canal que nem o meu, que é um pouco mais diferente, tenha outros também, e que sai da mesmice, né? sim. Embora tenha muita mais mesmice com a internet até, mas pelo menos permite que tenha algo diferente, né? Claro, claro, e é sempre bom o cara se encher de conteúdo e conversar, né, e conhecer um pouco da história de outros, né. Porque o canal aqui tá pra, sei lá, impactar jogador, uma moleque que tá crescendo, um fã, pra ver que o jogador, no Brasil, a profissão de jogador é muito diferente do resto do mundo. O resto do mundo é uma profissão como outra Exato. qualquer, né? Então, quer dizer, alguns países ainda tem umas loucuras, mas digo, no Brasil se cria uma imagem, eu não digo errônea, mas que é para 1% só da galera. Sim, Então, e o mundo é tão grande. sim. Olha a carreira Cara, que você tá fazendo pelo mundo, cara, entendeu? sim, Tipo, só que também às e vezes é, o pessoal rotular e tá em tal lugar. Mal sabe que o lugar é incrível. E eu falo que clube bom é clube que paga direito, respeita o torcedor. E aí o pessoal fica puto comigo, fala, ai não, você tá torcendo pra clube novo? Eu falo, pô, cara, vai ser jogador, vai ser o cozinheiro lá pra você ver que você é bom não receber, cara. Toma sim, calor da e teria que torcida. ser normal E, isso, né, cara? Tu receber o salário em dia. Eu creio que todos os funcionários de qualquer empresa nunca tiveram esse problema. Mas nós, jogadores, temos, cara, direto. sim. Direto. Tipo, perdeu, não vamos pagar, vamos atrasar, vamos punir eles, né? Existe muito isso. E com o tempo eu criei, esse canal aqui tem 2 anos e meio, nem lembro mais ou menos isso. Criei outro canal mais para futebol brasileiro, justamente que muita gente voltava para o futebol brasileiro. E eu mesmo fui abrindo a cabeça porque eu falava, no futebol é difícil porque no primeiro semestre você joga aqui, no segundo joga ali. Se você não for time de Série A, Série B. E eu começo a ver que, na verdade, até com as mudanças de regra de FIFA, tudo, às vezes o cara passa por 5 clubes, 4 clubes, fica um mês em um, fica 2 meses desempregado, daí tem que ir pro outro lado do país. Cara, é muito difícil a vida. É muito Cara, é difícil. muito difícil. Eu sempre falo, a gente tem que estar com a mala sempre pronta, cara, porque é opinião, cara. É um treinador que não gosta de ti e tu tem que mudar. Às vezes tu vem pra cá, tem que ir embora. É um treinador que gosta muito de trabalhar contigo e quando ele assume um time, ele quer te levar. A gente não tem casa, essa é a verdade. Claro, aí tem outros níveis, né? Tem cara que já tá estabilizado, já joga 3, 4 anos no mesmo clube, tem uma carreira, é diferente, né? Tem uma estrutura por trás, né? Mas é cada vez mais raro, né? E são poucos, a gente consegue Sim, nomear. Antigamente era mais normal. E aí que você sim. fala, pô, muda treinador toda hora, tudo aí vira um ciclo, né? Para jogador, para treinador, para tudo. É que é isso que tu falou, cara. O futebol brasileiro tem uma visão que o jogador recebe bem, treina todo dia, o cara tem que acertar todas as bolas no ângulo. E o goleiro tem que pegar todos os pênaltis, dando exemplo assim, né? Isso não existe, cara.
Não existe. Imagina se uma pessoa sentar no escritório trabalhando, tivesse um cara botando pressão no lado, ó, tu não pode errar uma vírgula. Se tu esquecer uma vírgula, nós vamos te xingar, nós vamos te Vou na banhar. garagem lá pegar teu carro, chutar o espelho. Cara, isso não existe, cara. Óbvio que ninguém erra porque quer, cara. Óbvio que eu vou ter dias difíceis, porque eu sou humano, cara. Eu tenho problema na minha família, eu tenho outros problemas que... E mesmo assim, eu não deixo de entrar dentro de campo. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir no sábado, eu tenho que ir no domingo, eu tenho que ir, porque é minha profissão. E é diferente, as pessoas não têm muito essa visão, sabe? E é que nem tu falou, acho que é 5% do futebol brasileiro Não, tem nem um isso, é salário, 2%. É 2, 2. salário bom, assim, o resto, cara, ganha um pouco, cara. Jogam para sobreviver, é isso que tu falou, joga um estadual aqui, 4 meses, depois joga uma série D ali, 6 Uma meses, daqui Copa a de um pouco. estado lá, uma Copa FGF. E as pessoas não veem isso aí, cara. E é isso que tu falou, tipo, se muda toda hora, aí a maioria tem esposa e filho, como é que tira o filho da escola? Como é que a esposa nunca pode trabalhar? Porque tá toda hora se mudando, né? Daí E o jeito de você dar estabilidade é abrir mão de todo mundo e ficar sofrendo sozinho, cara. É fogo pra caramba. é difícil, cara. É bem difícil, sim, cara. Eu amo futebol, assim, e os últimos anos, talvez por causa da internet, assim, a facilidade de ter todas as coisas rápido na internet, assim, tem ficado mais mimimi, sabe? Mais chato, cara. De quando eu comecei a jogar futebol no Inter, na base do Inter, era mais normal, assim, as coisas, sabe? Hoje, não pode fazer isso, não faz aquilo, não sei o que, sabe? E perdeu um pouco, assim, eu acho, da essência que era antigamente futebol, sabe? Ok, por isso que justifica também a pessoa estar tá fora, certo? Acho que você estava Sim, em acho que Portugal, sim, cara. qualidade de vida. Tudo bem que teu último clube estava na segunda divisão e estava difícil subir, né? Tô falando besteira. Tava. Subiram agora no passado, mas o Sim. último ano que eu tive na segunda lá, a gente não foi muito bem. Aí começa a ficar um problema, né? Que de repente você fica 2, 3 temporadas numa Liga Sabe-Segue, numa segunda divisão, os caras já não vão saber quem é o Jonathan Luca, né? Não, cara, e até esse foi até um dos fatores de eu não ter ficado no clube, porque é um clube muito bom, o Farense, tenho um carinho enorme pelo clube, pelo presidente, por todos lá que ainda estão lá. Eu fiquei 2 anos e meio lá, joguei a primeira divisão de Portugal pelo Farense e é um clube muito organizado. E o ano que a gente caiu para a segunda, eu fiquei na segunda e a gente foi muito mal, muito instável. A gente trocou acho que 2 ou 3 vezes treinador, até mais. que é raríssimo para E Portugal, certo? tem raríssimo, porque a gente estava mal e era um investimento alto, era para tipo voltar para a primeira divisão. E tanto que esse ano eles voltaram, mas e eu não, nos fatores de eu não querer ficar é por causa disso aí, pela talvez segunda divisão de Portugal não ter, tipo, correr esse risco de novo de não subir para a primeira, sabe? De não ter visibilidade, porque eu acho que isso é importante para o jogador, né? E claro, daqui a pouco tu se destaca na segunda divisão também, vai ter clubes que vão te querer, sabe? Mas o risco, tipo assim, É real, é real. de Ó, pegar eu entrevistei. treinadores menos preparados, sabe? É isso que eu, assim, treinadores que talvez não se encaixem com as minhas características e queiram, tipo, fazer um jogo mais direto ou umas coisas que é normal às vezes da segunda divisão. E eu acabei optando por não ficar. Eu falei com o Hugo Gomes há 2 anos. O cara virou o rei do acesso, mas, pô, ele jogava bem, classificava todo o time para a Série A e não levava ele para a Série A. Eu falo, que absurdo. O cara foi Verdade. campeão por Eu 3 clubes, conheço, 4 clubes. acho que eu já joguei contra ele, zagueiro, né? E, pô, faz gol pra caramba, joga bem, Uhum. sobe o clube e não leva ele para a Série A. Eu achava uma Rio Ave. Mas é isso que É, nós estava por... falando. Talvez ele ficou rotulado como um jogador da segunda Sim, tanto que divisão. ele foi para a Coreia agora, porque, pô, depois disso tudo, vou para a Coreia para a primeira lá, ganhar uma grana melhor e ficar lá na primeira, porque, pô. Exato. Sim, exato. E é jogador que podia estar muito bem no Benfica, no Sporting, e os caras não olham. Sim. Essa é real. Então, Cara, e é isso aí. Acontece, claro, hoje todos os times analisam as contratações, né? Mas eu acho que passa muito do treinador de querer, né? Não, eu quero contar com aquele jogador, eu quero ficar com ele aqui. E, cara, a bola é a mesma, cara. Eu acho que, tipo assim, nós temos vários exemplos no mundo da bola do cara que saiu da Série D e é destaque na Série A. Que nem nós estávamos falando, é muito mais difícil jogar a Série D do que jogar na Série A, cara. E eu acredito que o treinador bom é aquele que faz o jogador evoluir, tira o melhor do jogador, sabe? Por mais que a gente sabe que tem 25 atletas, cara,
às vezes tu pega um treinador que tu não joga, mas o cara faz tu melhorar, sabe? E eu acho que esse é o Sim. treinador bom, que faz o jogador evoluir e tirar o melhor do jogador, sabe? Porque quando tem uma relação tão boa, de confiança tão grande, você entende às vezes porque ele não te botou no jogo, que vai te colocar numa hora estratégica. Mas não é fácil ter essa combinação toda, mas Sim. faz a diferença muito, né? Muito, muito. Eu E às entrevisto vezes é a muito opinião eles do falam. cara, e às vezes tem um cara na tua posição que tá melhor, mas não é que o cara te esqueceu. Mas aí tu vê que o cara é correto e honesto, sabe? O cara faz tu evoluir nos treinamentos, sabe? Assim como comparando uma realidade que esse canal é meu hobby de empresa. Tudo depende do teu chefe direto. Pode ser a melhor empresa do mundo. Se de repente não está funcionando direito, dá problema. O inverso também acontece. Você pode estar no clube. Vamos lá, vou dar um exemplo, não quer dizer que é isso mesmo. Tipo, você pega o Corinthians, estava mal, deu certo com o Luxemburgo, às vezes ele conserta e ganha um título mesmo que a condição não está ótima. Mas Exato, funcionou com ele. Então, se você tiver essas duas combinações, é o mundo perfeito. Mas pelo menos na exato. Europa, paga direito, tem estabilidade, tem visibilidade, tem estatística. O que justifica você estar num lugar desse, né? Sim, sim, e é dentre outras coisas que a gente estava falando, né? Que é tipo, aqui também existe pressão, é normal em todo lugar, né? Mas a pressão Vai ser o aqui é estrangeiro. respeitosa, né? Tipo, os caras respeitam, não é que nem no Brasil o cara vai lá, ameaça a tua família, quebra teu carro, tu perde um jogo, tem que ficar trancado dentro do apartamento, sabe? E ai de que eu reclamar, porque fulano jogador, treina só de manhã, ganha bem e tal. Horário, não sei o que lá. Pra você ver, no outro canal, aqui às vezes eu gravo, que a nossa entrevista está sendo gravada num dia X, eu vou divulgar daqui a 2 semanas, sei lá. No Brasil é um risco, se eu deixar por uma semana depois, acontece de tudo. Exato. Eu imagino, cara. Cara, e às vezes é difícil, cara. E hoje todo mundo tem opinião. Hoje a internet, cara, que nem tu estava falando do Luxemburgo aí, né? Eu lembrei do Antônio Carlos Osako, que estava treinando no Curitiba agora, né? Cara, ele meteu o pau nos jogadores depois do jogo lá, falou que o time era ruim, que precisava de 9, 8 contratações. E aí ele foi mandado embora depois do jogo. Aí assumiu o interino, que tá agora, ganhou os dois Kozlowski, próximos né? jogos, cara. Então, tipo assim, uns caras que talvez não prestavam para uma opinião, para outra talvez opinião, cara. E é aquela coisa que eu falo, cara, é que nem a situação do Lua, cara. Eu não sei qual que é a situação do Lua do Corinthians, mas às vezes, cara, o cara só precisa de um paizão, cara. Precisa de um cara que abrace ele ali, cara, ó, vou te ajudar, eu sei que tu tem dificuldade nessa área, mas eu vou te ajudar, cara. Só vem, treina bem, corre nos treinos, né? Tipo, e, cara, a situação do Corinthians e o Luan é um jogador do Corinthians, cara. Mesmo se o Luan não jogar, o Corinthians vai ter que pagar 800 mil por mês O para que ele. muita gente fala, pô, tá. Só piora a situação à toa. Se ficasse Então inquieto só, já era se o Luan ruim. é, se o Luan é meu jogador, cara, por que eu vou queimar ele, cara? Beleza, o treinador pode escolher não colocar ele por opção tática? Pode, beleza. Mas, cara, o cara tá no grupo, cara. Daqui a pouco o cara tá bem, dá oportunidade pro cara, ele é jogador do Corinthians, cara. Não vai deixar de ser jogador do Corinthians, cara. Sim, a Tipo conta vai assim, chegar no fim do mês todo mês, entendeu? exato, cara. É mais fácil, então, tu pegar o Luan, ó, Luan, nós vamos te ajudar, cara, te ajuda, vamos, sei lá, contratar uma psicóloga só pra ti, né? Nós vamos ter alguém pra te cuidar, né? Cara, eu acredito que jogadores que nem no nível dele, que foi já melhor jogador da América, Do cara, continente, não, cara, tu tem que respeitar, sabe? O cara, e tem que respeitar, tipo, a parte psicológica também, cara, porque hoje em dia a gente vê muitos jogadores com depressão, com problemas que as pessoas não enxergam, sabe? E eu acho que os clubes têm que se preparar nessa área, cara. Vai ter momentos difíceis de jogadores que vão ter rendimento mais baixo por algum problema e tal. E se cada vez os clubes estiverem mais preparados para isso, vai diminuir cada vez mais os problemas, cara, dos Vamos jogadores. lá. Eu sou mais velho que você. Eu lembro uma época que muito jogador queria ir pro São Paulo, porque o São Paulo tinha estrutura para tudo. Um clube que acaba querendo essa reputação de uma maneira contínua, que infelizmente às vezes muda alguns clubes, pô, todo jogador vai querer ir. É verdade, Então, cara, é pô, verdade. tendo isso de maneira constante, pô, protejo o meu funcionário, pago em dia, respeito. Quem não vai querer jogar nesse Cara, clube, e né? não é questão de ser titular ou não jogar, é isso que eu falei. É, Aí o treinador escolhe, tu não pode, tem que botar 5 anos e jogar. Não, aí é opinião, aí o treinador escolhe, mas o cara pode estar no dia a dia normal, cara. Pra que afastar o cara? Pra que expor o cara na mídia desse jeito, que nem estão expondo como se o cara fosse criminoso, cara.
Pô, a mídia expõe o cara como se ele tivesse matado alguém, ele é só jogador de futebol, cara. Ele não foi lá na cabeça do Alibe e botou uma arma, ó, tu vai me pagar 800 mil por mês. Não, cara, o Corinthians contratou ele, o Corinthians ofereceu o salário para ele, cara. Então, a gente tá tão acostumado com as coisas que não fazem sentido aqui no Brasil que normaliza o absurdo, né, cara? Isso que é um pouco Sim, é acontece verdade, aqui, né? cara. E eu vi lá que o Renato falou que acho que é contratação dele, e o Renato E parece que o Corinthians não quer emprestar, né? o Corinthians quer. Mas eu vi uma entrevista esses dias do Alibe que talvez um empréstimo fosse bom pro Luan, porque quando ele foi emprestado pro Santos, o Santos acho que pagou 300 mil pro Luan, Sim, aí sempre ajuda. O diminuiu. cara vai estar jogando, vai estar mais Exato, preparado, só que eu sempre acho que bom. como o Renato expôs na imprensa que ele quer o Luan, sim, abertamente, aí é uma jogada, eu acho, do Alibe também, tipo assim, não, só vai se for, tipo assim, rescindiu e Vai vai pagar embora. tudo. E o Renato foi o melhor jogador da América com o Renato, né, cara? E o Renato tem esse estilo paizão de abraçar e ajudar os jogadores. Vários jogadores ele ajudou, né? O Cortez, o Léo Moura, enfim, vários jogadores ele abraçou, assim, que a torcida foi Time de contra a renegados que vão contratação. lá e O voltam, né? Jael lá, tipo, vários jogadores ele trouxe, assim, ganhando pouco, talvez, e deu certo, cara. O Diego Souza, enfim, você vai contando um monte. Um monte. E o cara quer ir Porque trabalhar com esse cara, né? Exato, porque ele é um cara que, pelo jeito, assim, eu não conheço, a gestão dele é boa, ele tem os caras na mão, e aí os caras correm por ele, e fica mais fácil de trabalhar no dia a dia quando os jogadores estão todos felizes, né? Enfim. Mas, enfim, a realidade que eu tava falando era justamente de ir para a Noruega ou sair de uma segunda divisão, que é algo que eu costumo. O canal ele serve para vários propósitos, né? Um deles acho que é realmente alguns alertas, né? Pô, você vai ficando um pouco mais tempo no lugar, é um pouco perigoso, mas você chega nesse clube, no Stabæk, qual que é a expectativa dele de fato? Porque você vai ter, de fato, o Bodo e o Molde que vão ter que ser campeões, imagino, pegar a vaga europeia, mas e do teu time? O teu time também esteve na segunda há um tempo atrás, né? Se não tô falando Ano besteira. passado, na época passada, estiveram na É, segunda. Eles subiram, mas o Stabæk já foi campeão norueguês, acho que se eu não estou enganado, 2008, acho. E é um clube bem conhecido aqui da Noruega, um dos clubes grandes, assim, que eles falam. E como o clube está passando em reformulação, assim, vão fazer um estádio novo, vão aumentar a estrutura. Então a ideia do clube é se manter na primeira divisão. Não é chegar assim, brigar pelo título, porque não tem a mesma folha que que o Molde, que o Rosenborg, que outros times também têm. Mas a gente agora nós estamos num período mais difícil assim, mas a gente já estava em sexto, sétimo, acho que agora a gente está em décimo, eu acho. Mas é se manter na primeira divisão. É bem claro assim, o objetivo do clube é se manter, porque o clube vai tá começando a fazer um estádio novo e vai passar essa reformulação assim. Seria melhor o clube se manter sempre na primeira divisão do que oscilasse, né? não, sem dúvida, faz sentido pelo investimento que acabam fazendo, que não Exato. é muito comum, diferente de alguns países gigantescos, aí os caras são muito ponderados na Noruega, então é algo grandioso no caso. Sim. E eles vão fazer um estádio, uma arena aqui, vão fazer bem organizado. E talvez eles tenham que investir menos no time, né? E talvez tenha mais dificuldade de se manter na primeira divisão, mas a princípio esse ano tá tranquilo assim, né? Agora, como eu falei, agora a gente está uma fase não tão boa nos últimos jogos, mas a gente tinha uma gordura para queimar ainda dos jogos que a gente tinha ganhado. Agora é engraçado, a gente fala aqui quase uma hora conversando de um monte de experiência tua pelo mundo, e eu entendo pelo menos que você ainda tem muitos anos de carreira, que você não tem nem 30 anos, certo? Certo, fiz 29 esses dias Então, e, é muito cara, cedo, né? eu me sinto muito bem fisicamente, assim, e gosto muito, como eu falei, amo futebol, profissão que Deus me deu esse dom, né? E eu acho que vai muito assim das próximas experiências que tu vai pegando, né? De clube, de treinador, né? Isso que a gente falou de atrasar salários, ter salário em dia. Porque, claro, tem jogadores que jogam até 40, tem outros que param com 34, 35, e eu acho que vai dentro muito daquilo onde que tu vai estar, né? Com uma idade, o que o clube vai te oferecer para te ter a tua parte física e mental ainda boa,
porque eu acho que nem passa muito pela parte física, tu jogar muito mais tempo, assim, eu acho que é mais pela parte mental, assim, sabe? E eu quero jogar o máximo que der, óbvio, né? Sim, para estar mais vezes aqui no canal, contar mais coisa, Claro. porque você tá numa região que, por exemplo, eu falo com mais jogador brasileiro na Finlândia, porque tem muito mais brasileiro na Finlândia. Mas o brasileiro que se adapta lá, dificilmente sai de lá, porque tudo funciona. O cara Sim. dura muito mais tempo, o calendário é decente. É que E a Suécia e Finlândia é Noruega mais acaba tendo. frio que aqui, né? A Finlândia é mais Sim. frio que a Noruega. E tem cara em Oulu, lá que é depois onde mora o Papai Noel, passou, lá passa mais não sei quantos quilômetros, entendeu? Faz diferença, realmente é mais frio mesmo, né? É mais frio. Faz, cara. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive aqui é o frio. Agora não tá frio, até tava fazendo 25 graus esses últimos 2 meses, um calor bacana. E eu acho que o sintético, cara, parece que é outro esporte. Por mais que seja alguns sintéticos bons, não é a mesma coisa, cara. E o corpo sente, sabe? Talvez essa minha maior dificuldade que eu tive aqui. Os joelhos odeiam sintético, né? Sim, não, tudo. Não é a mesma coisa. Mas tá indo bem, não à toa eu fui atrás de ti pra chamar aqui, bater um papo. E tem muito brasileiro pelo mundo, então hoje em dia, se você pegar os vídeos antigos, 2021, eu tava empolgado, eu fazia um monte de entrevista. Agora eu faço bem menos, então acabo. Hoje também, felizmente, tem mais contato, tudo acaba tendo mais facilidade de conseguir pegar gente que tá em um momento muito bom. Eu acho que o teu momento é muito bom aí, né? Sim, cara, eu tenho jogado sempre. Como eu disse, agora os últimos jogos a gente não teve tão bem, né? E Que é normal, ter fases. às vezes tu até acaba se destacando individualmente quando o time vai mal, mas parece que não é a mesma coisa quando joga bem e o time ganha, sabe? Mas sim, a gente tem. Eu tenho estado bem, o time também. Eu acho que dentro das expectativas tem dado tudo certo aqui. Eu acho que deu muito certo aí na região, que não falei, fazendo um paralelo no país mais vizinho, mais frio, mas um mercado menor. Muita gente quer estar indo fim para Noruega, Dinamarca, e às vezes daí vai até um pouco mais para baixo. Você tem muito caminho por aí, né? Eu acho que a Dinamarca aqui dos países para esse lado, eu acho que é o melhor campeonato, assim, eu acho. A Suécia também, eu acho, a Noruega. A Noruega aqui tá com mais dificuldade de jogar Champions League. O Bodo, o Molde, esses times eles jogam sempre a Europa League, mas na Champions, ano passado, eu acho que teve um time aqui, eu acho que não sei se foi o Rosenborg, na última fase que ia classificar para a Champions League, a fase de grupos, perdeu. E acho que me falaram que faz 17 ou 18 anos que a Noruega não tem uma equipe na fase Tudo de grupos isso. da Champions League. É que, cara, essa fase de mata-mata é difícil pra caramba. Sempre tem pelo menos Difícil. um time, um país que tem um investimento absurdo. Absurdo. Difícil porque não é só uma eliminatória, né? Geralmente são 3 ou 4 eliminatórias. E aí é bem complicado, cara. Tu pode até passar da primeira, segunda, assim, pega uns times mais loucos, assim, vamos dizer. Mas depois tu começa a pegar, vamos lá, vai pegar Pega um um sexto colocado italiano da lá, Espanha, da um quarto Turquia. da Inglaterra. Aí é difícil, cara. Aí imagina o quarto lugar dando exemplo, acho que o quarto lugar da Espanha classifica direto, mas o quarto lugar da Itália, não sei, Sim, desses países, é o, muito difícil, eu, cara. eu entrevistei bastante gente na Finlândia. O Kups, lá de Kuopio, fez uma campanha muito boa uma época. Para chegar na fase de grupos, o cruzamento foi contra o União Berlim. Ferrou. Entendeu? A realidade é Sim, outra dos caras. o orçamento por exemplo, da Finlândia devia ser 13, dos caras devia ser 12, dando um exemplo, né, de números É, assim, tipo, entendeu? Ou sei lá. Eu tava entrevistando uns caras na Letônia. Pô, o clube jogando fino da bola, fino da bola. Na última, já era fase de grupo, mas para chegar no mata-mata já, de fato, quase lá, chegando nas cabeças, tinha que enfrentar a Fiorentina. A Fiorentina foi pra final. Então putz, é sim, difícil. é difícil, cara, é difícil. Eu entendo. Então tem que dar sorte também no cruzamento, mas, poxa, Sim. não sei se o efeito Haaland faz muito efeito por aí, né? Ele é famoso aqui, cara. Ele é bem, claro, não só aqui, né, no mundo todo. Mas ele é o jogador inspiração aqui da Noruega. Aí, uma coisa que eu não te perguntei, a gente falando de Índia, não sendo o principal esporte, como é que é a relação de futebol com o resto do povo aí? É muito o primeiro esporte ou não? Todo Cara, mundo vive uma vida tranquila, os jogadores saem na rua numa vida normal.
o que eu noto aqui que é um país que eles gostam muito de esporte, cara. Em Tipo, geral, né? em geral, cara. Tipo, gostam muito, cara. Tu sai na rua aqui mesmo nevando, todo mundo correndo, todo mundo fazendo um tipo de exercício, é loucura, cara. E eles gostam de futebol, mas eu acho que é mais tranquilo, assim, cara. Como eu falei, eles respeitam, assim, sabe? São mais tranquilos, assim. Sabe que existe uma vida depois do futebol, assim. Mas eles gostam de futebol, sim. Eles gostam bastante da Premier League, né? Não é tão longe aqui a Inglaterra. Então acho que criam-se ligas tão grandes que nem nos Estados Unidos, futebol é popular, mas todo mundo só vê Premier League lá, ninguém sabe de MLS ainda. É Sim, curioso. aqui também é igual, cara. Os caras, tipo assim, o que eu vejo assim, tipo, vamos lá, tu torce pro Stabæk, mas o teu time é o Arsenal. Tipo, mais ou menos assim. Então realmente precisa ter um time chegando em campeonato europeu melhor para o pessoal voltar. Quer dizer, tem um Eu pouco acho, fiel, cara. mas realmente para ser aquela loucura, né? Aquela coisa loucura boa, E né? eu acho que tem estrutura, cara. Os times, ele Molden, Bodø Glimt, eles já jogam Europa League, o Rosenborg também. E todos eles têm baita estrutura. Eu acho que é questão de rever, assim, organizar, né? E é o que nós falamos também, é difícil porque daí chega na última eliminatória, vai pegar provavelmente um time muito forte. Galatasaray, vai pegar Sim, um West Ham, vai... sim, é isso aí. Nem West Ham, é um Liverpool, né? Hoje em dia, porra. E eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade. E a gente sabe que o futebol hoje em dia está cada vez mais competitivo. Tipo, não existe mais time ruim, não existe mais, tipo, tá cada vez mais competitivo. A entrevista que teve mais views até agora, estamos falando de 2023, é com o jogador que estava no Sheriff Tiraspol lá da Moldávia, que bateu o Real Madrid em Madrid. Só que para chegar lá ele teve que passar em todas as eliminatórias, porque a Moldávia não tem um ranking bom, ou seja, eliminou um monte de Sim, gente grande. Tem verdade. muito investimento no mundo. Sim, sim, verdade. E foi quase classificaram, né? Não Sim. bater no Real Madrid, mais um time grande, acho que na Inter, não foi? Então, daí foi para a Europa League depois, tudo, mas, pô, Eu acho que eles ganharam 2 jogos seguidos, assim, era o líder do grupo. sim. Aí caiu em E, casa pro Real, tudo, mas que é o sim, normal, né? claro, Convenhamos, tá mas. louco. Sim. Imagina, já entraram pra história de ganhar pro Real Madrid, né? No Santiago Bernabéu, pô, isso daí é. Que louco. Quantos clubes conseguem isso num campeonato Verdade, europeu? verdade. Mas vamos aí, vamos acompanhar a tua trajetória. Tô enchendo o saco também do Vitinho para conseguir falar com ele, para falar mais de futebol pelo mundo. Mostrar que tem muito lugar legal, que não é fácil jogar, que às vezes a pessoa fala, vai para uma liga menor. Às vezes é mais difícil, que nem você fala. Cara, muito difícil, cara. Muito difícil. A minha adaptação aqui foi difícil, assim. Por mais que eu sempre joguei, mas, cara, difícil. E ainda hoje eu sinto dificuldade, sabe? Alguns movimentos, sabe? De querer fazer uma coisa, mas eu tento fazer um pouco daquilo que eles querem e um pouco das minhas características também, sabe? Para não ficar É que é só da tua fazendo. posição, da tua característica, né? Que tá, acho que tá meio extinção esse tipo de meia, né, cara? Tá De, difícil. Assim. Todo clube precisa muito, mas não, às vezes não sabe aproveitá-lo, não acho? de box to box, assim, esses jogadores. É, por exemplo, quando eu falo muito cara na Tailândia, meia na Tailândia não existe brasileiro mais, porque o jogo é outro. Sim. Cara, e é que nem eu tava falando ali antes, vai muito do treinador, assim, o que o treinador ele quer explorar, sabe, de cada jogador, sabe? E usar aquilo que Sim, o jogador tem para explorar, sabe? Às vezes acaba usando uma forma tática que acaba limitando as tuas características, sabe? E isso dificulta no jogo, sabe? ó, tem uma entrevista aqui com o Luquinhas, que hoje joga no Red Bull lá nos Estados Unidos. Foi legal que, claro, ele tava no clube mais popular, que é do Legia. Mas o legal é que o cara não tem nem 1,70 m, num país que só tem um cara muito de gigante, forte pra caramba, que tem um futebol parecido daí, que é só ligação, mas o Legia fez o jogo em volta dele, meio armador, funcionou e ganhou tudo. Ou seja, é muito saber trabalhar o que você Exato. tem, né? Aí tu não, cara, não, e é isso que nós estávamos falando, não tem maneira certa ou errada de ter resultado, cara. Não é porque a Noruega tem que jogar assim. Então, tipo assim, nós criamos um padrão e não dá pra, tipo assim, tu sair do padrão. Todo mundo tem que ir pro mesmo lado. Cara, o futebol tem inúmeras ideias diferentes que tu pode montar um time diferente, cara. E o que não falta é exemplo, né, cara, de times que inovaram e deram certo. Sim. E que bom que esses estão inovando em
conseguir enxergar jogador que os outros não enxergavam, que hoje tem muita tecnologia, então sabe estatística, um monte de coisa. Sim. Esses clubes estão dando certo, os que estão trazendo muito mais intercâmbio de treinador, jogador também estão dando certo. E eu torço Exato. muito para brasileiro na Noruega e na Dinamarca dar certo, porque tem pouco. Então, Sim, com muito certeza, vai pouco. torcida para ti, pro Vitinho, claramente. Obrigado. Não, tem poucos. Eu não, a gente jogou contra o Valarenga, mas eu não cheguei a ver ele, eu acho. Ele às vezes sai do banco, às vezes é titular, também muda muito, porque o Valerenga também não está na melhor fase. É um time Não, tradicional eles também, não mas estão não. muito bem. Sim. Então é. Também, ele é um moleque bem novo, tudo, para se adaptar não é fácil. Né? Ainda mais aqui, né, cara? Estamos um pouco longe, assim, do centro da Europa, então uma cultura muito diferente e com certeza não deve estar sendo tão fácil, assim, a adaptação. Quando ele se adaptar, ele fala aqui no canal. Te dou até um toque, eu falei com o Vitinho, vamos conhecer o cara. Claro. Pô, mas por enquanto, digo, brigadão por esse primeiro papo, conhecer a tua história, que é bem diferente. Não, Você eu que conheceu o agradeço, mundo. cara, pelo convite. É sempre bom conversar, né, e falar sobre futebol, sobre várias... Eu nem falo tanto de futebol, discutir, eu falo do mundo, né? Da vida, do discutir brasileiro fora do opiniões, Brasil. né, ouvir outras pessoas. Eu acho que entendimento nunca é demais, sabe? E nós ter humildade de saber que outras pessoas também estão certas com outras visões também, né? E contar a minha história, né? E ouvir a história de outros também, né? E quanto mais cresce o canal, mais tem conhecido, a gente consegue puxar um gancho outro. E até esse canal também ajudar a fomentar um network da galera, né? Numa dessa, pô, vou trocar ideia com o Jonas, você fulano, não sei o que lá, e acaba criando uma comunidade mais forte. Claro, com E sair de certeza. casa nunca é fácil. A vida aí pode ser boa, mas você tá fora de casa, tá longe de casa. Então é. Aí, cara, eu sempre falo, claro, aqui eu tenho um apartamento aqui tudo, mas nunca vai ser minha casa, cara. Por mais que eu me sinta quando chega depois do treino, meu sofá, né, minha cama, minha cozinha, cara, nunca vai ser minha casa, cara, porque eu não posso sair aqui e comprar algo, tipo, super caro, sendo que eu sei que eu não vou poder levar um dia pro Brasil, essas coisas, sabe? Coisas simples que pessoas podem fazer na vida, sabe? E a gente, jogador, tem essa dificuldade, sabe? Sim, eu aqui em São Paulo. Por você, eu vou no Zafari aqui perto de casa, então, só pra te. E sem Pelo falar menos. que é a saudade da comida brasileira também, né? É, a prova aí, né? Sim, o mate, eu sempre falo que o mate tem o sabor de casa, né? Toda vez que eu tomo chimarrão, dá aquele saborzinho de casa. O que é um hábito que gaúcho, além de sotaque não perde, também leva para todo lugar, né? Verdade. Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Sugeri o pessoal acompanhar o campeonato, que é bom, é difícil de jogar, Sim. mas que abre muito mercado, que você falou, tá um pouco fora, mas não tá tão longe de todos os mercados assim também não. Então, Não, cara, tem e, bastante. Se tu for ver, aqui tem bastante transferência, assim, cara, para umas sim, outras ligas mais fortes, assim. eu acho que hoje tá no mesmo perfil de Dinamarca, Holanda, que é aqueles lugares que os clubes eventualmente médio de primeira divisão vê o cara lá e contrata e faz a diferença Sim, total no jogo, sabe? Não sei se você verdade. concorda. Eu acho que sim. Então que seja aí ou nesses clubes aí, vamos fazer esse segundo papo na hora certa, né, Jonathan? Não, eu que agradeço pelo convite aí, cara. Parabéns pelo canal também. É muito legal ver tu dando oportunidade para outros jogadores contar um pouquinho da história, né? Contar um pouco de que cada um viveu em um país diferente, né? Compartilhar culturas, histórias, e acho que isso é sempre bacana. Sim, já tem gente que fala que assim, oh, assisti tua playlist de país tal, me ajudou a balizar a decisão X. Eu falei, caramba, nem imaginava, mas no fundo ajuda, né? Então, Que legal, eu que procurei legal. fulano lá, então é bem legal, dá uma satisfação muito grande, tá trazendo luz aí, você já tá numa luz grande aí, que tá aproveitar o verão norueguês, que Sim, pra galera é aqui, quente, mas digo, pra aproveitar o dia a dia aí, né? verdade, aqui escurece super tarde, cara. Aqui, na verdade, agora começou a escurecer 11 horas da noite, mas no verão não escurece aqui. É louco isso. É legal, problema no inverno. Tem, aí, o problema é no inverno daí escurece 3 horas da tarde, mas Sim. agora, por exemplo, de dia é ruim para dormir, né? Tem que fechar tudo, porque senão parece que, tipo, meia-noite parece que é 3, 4 horas da tarde. Sim, vendedor de cortina não perde negócio na Noruega, não. Verdade.
Verdade. Porra, muito bom. Então, poxa, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, Junto. Imagina, eu que agradeço. Forte abraço aí, Jota. Valeu. Você Valeu. também.